Todos nós estamos acompanhando a tragédia humanitária no Rio Grande do Sul e nesses últimos dias, para complicar a situação, tem surgido uma avalanche de fake news envolvendo a calamidade. E uma delas surgiu a partir de uma reportagem do SBT falando que caminhões estariam sendo barrados e estariam exigindo nota fiscal dos caminhões de doações para o Rio Grande do Sul, e essa notícia foi amplificada pelo coach Pablo Marçal. E o que aconteceu foi que uma reportagem da Globo News abordou essa questão das fake news, né, incluindo essa do SBT, e aí o Pablo Marçal ficou revoltado com a jornalista que deu a notícia, que foi a Natuza Neri. Eu quero acompanhar essa história com vocês aqui e pensarmos algumas coisas sobre alguns pontos a partir dessa situação. Para começar, eu quero assistir com vocês aqui a notícia dada pela Natuza Neri sobre essa história e depois a resposta dada pelo Pablo Marçal. Vamos ouvir juntos aqui e depois comentar. Essa história vem com uma circulação de diversas fake news e uma delas contando mentiras sobre o trabalho de resgate. Isso fez com que todos os envolvidos na operação, não só Forças Armadas, mas também Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, todo mundo junto começasse a ficar bastante indignado, porque estão dando tudo que podem, toda energia que podem, toda estrutura que podem, muitas vezes se arriscando, e a gente viu imagens disso ao longo do dia, temos visto imagens disso, de socorristas arriscando a própria vida para ajudar alguém ou um bichinho de estimação. E aí, o ministro Paulo Pimenta não deu os casos, mas um dos casos mais alarmantes e que assustou boa parte da equipe que está prestando socorro agora às vítimas do Rio Grande do Sul, uma dessas fake news dava conta de que os caminhões de doação estavam sendo barrados no Rio Grande do Sul porque não tinham nota fiscal. É de uma irresponsabilidade. Isso partiu do endereço certo. Isso partiu de um coach chamado Pablo Marçal, que postou um vídeo contando essa mentira. Como eu mencionei, essa notícia foi do SBT originalmente e depois amplificada pelo Pablo Marçal. E aí o Pablo Marçal ficou indignado com a Natuza Neri, fez alguns vídeos criticando e exigindo retratação tanto da jornalista quanto da Rede Globo. Eu quero assistir com vocês aqui o vídeo super grosseiro que o Pablo Marçal fez e a gente pode pensar depois, como eu falei, algumas coisas. Ministério da Verdade, vocês estão com vagabundagem querendo mudar a opinião pública. Ninguém vai cair nessa conversinha. Na década de 90 vocês dominavam as televisões que o povo só olhava pra vocês. Nós temos um celular agora. Você foi desmascarada, sua menininha. Você presta atenção no que você fala e eu quero ver essa boquinha sua pedindo... Eu tô pedindo aqui agora e vou acionar o judiciário pra ver se existe ainda justiça nesse país. Você vai usar a sua mesma boca pra falar a verdade. E vocês não definem o que é verdade aqui não. Outra coisa que eu quero perguntar a vocês, que fica Ministério da Verdade agora, que controlar a verdade. Bando de irresponsável. Vocês não estão noticiando o tiroteio que está acontecendo lá em Canoas? As pessoas estão socorrendo, vocês ficam lá todo mundo esperando o amanhecer para depois vai saber de cachorrinho saindo. Sabe o que está acontecendo? Vocês estão escondendo alguma coisa e nós vamos descobrir. Quero pedir pro povo se levantar. Use seu celular e filme. É seu direito de filmar. É direito de publicidade, isso é constitucional. Você precisa de fazer isso, chegar na mão das pessoas. Nós não somos manipulados por vocês mais. Vocês não estão sabendo de nada. E só por isso eu vou doar mais 10 carretas aqui agora, só de raiva do que vocês estão fazendo. Porque eu não vi uma doação de vocês, não vi vocês ajudando em absolutamente nada. Eu vi vocês mandando um chorão, um âncora aí, depois de 3 dias de velório, o povo já tinha morrido ali em Canoas, enquanto a gente tava lá a madrugada inteira. Exijo retratação da Rede Globo e quero pedir para todos os meus colegas aqui que são influenciadores, não se deixe levar por essas vagabundagens. Então é o seguinte, eu quero que vocês entrem aqui na postagem desse G1 e desmoralizem esse povo. Vocês são mentirosos. Então eu ia até ficar calado, só que agora eu vou dobrar o número de carreta e espero que vocês não parem essas carretas aí, porque hoje eu posei, olha esse vídeo aqui. Na hora que eu vi, as pessoas estão pedindo água, e vocês ficam o dia inteiro me mandando mensagem querendo saber o que é o detalhe de caminhão. Vai caçar o que fazer, eu exijo retratação. Bem, como vocês viram, o vídeo do Pablo Marçal vem contestando a versão da Globo, vem contestando a notícia dada pela Natuza Neri, além de ser tremendamente misógino, né? Eu realmente duvido que ele falaria desse modo se houvesse sido o Caco Barcelos que houvesse dado essa notícia, por exemplo, ou mesmo William Bonner. Então, assim, ele fala desse modo, a boquinha, sua miserável, porque ela é uma mulher. E basicamente ali você tem, né, todo o perfil do bolsonarista médio que cresce, né, quando se trata de uma mulher. E o que aconteceu foi que na sequência dessa polêmica, primeiro, a própria empresa que
apareceu na reportagem do SBT, se manifestou dizendo que havia sido parado de fato os caminhões, porque alguns deles estavam acima do peso, e aqui a questão nem sequer é que estão barrando caminhões que vão dar ajuda de doações para o Rio Grande do Sul. Aqui tem a ver com segurança nas estradas, né? Então, assim, o fato de estar doando alguma coisa não significa que tem que desrespeitar a lei, não significa que se pode desrespeitar as leis de trânsito, né? Então, assim, uma coisa não tem a ver com a outra. Aqui tem a ver com segurança nas estradas, né? Então, você não pode, porque vai fazer uma doação para o Rio Grande do Sul e sem cinto de segurança, por exemplo, né? Então, assim, aqui tem uma questão que os caminhões foram parados e depois que removeram a carga em excesso, puderam prosseguir. E aí, então, a própria empresa negou essa reportagem do SBT e depois a própria jornalista, né, a Márcia Dantas, ela veio dizer que, bem, foi a notícia que foi a informação que eles receberam. Então, assim, não foi fake news, não tentaram enganar a audiência, foi aquilo que informaram para eles. Aqui é importante a gente fazer uma distinção inicial, né, entre fake news e erro. Todos nós erramos o tempo todo, né? Assim, a chance de a gente errar na vida é muito maior às vezes do que acertar. Então, o fato de uma empresa jornalística errar numa informação, isso não quer dizer que voluntariamente estejam propagando falsidades. São coisas distintas, né? Uma coisa é você cometer um erro, aquilo que chama no jornalismo de barrigada, né? Então você recebeu uma informação, não apurou direito e passou adiante essa informação. Então é um erro e geralmente empresas sérias se retratam depois. Quando fazem isso, né, elas vão lá e, sabe, põe uma nota lá, dizendo, na reportagem de ontem a gente deu a informação tal e depois foi confirmado que não foi assim, não foi exatamente assim. Então, o erro é uma coisa. E jornalistas erram, empresas erram, telejornais erram, jornais impressos erram e, muitas vezes, como falei, são obrigados a se retratar depois. Eu erro aqui também no canal. Então, assim, todos nós erramos e aí isso é uma coisa. O erro não é deliberado. O erro não é, sabe, um desejo, é um equívoco, sabe, aconteceu. Então, essa é uma coisa. As fake news, quando falamos fake news aqui, não se tratam de erros. Se trata de um esforço geralmente arquitetado, geralmente coordenado, geralmente, sabe, um esquema de propagação de falsidades. Então são coisas distintas, né? A pessoa inventar uma notícia falsa para prejudicar um grupo, para prejudicar um político, para prejudicar um segmento da sociedade, isso não é um erro. Esse é um projeto. É um projeto que tem sido usado nos últimos anos de maneira sistemática nas redes sociais para difamar opositores, para tentar destruir governos, para tentar corroer democracia. Isso é diferente, isso é um outro processo, isso é uma outra coisa. Se esse caso SBT se trata de um erro ou de uma fake news, é difícil a gente avaliar aqui. A jornalista vem dizer aqui que recebeu informação e que não apurou. Então, assim, vamos supor aqui, vamos de boa fé dizer que a jornalista cometeu um erro. Porém, a rede por trás disso que amplificou essa notícia, possivelmente adotou uma tática de propagação de fake news, porque isso aqui prejudicaria o governo federal. Isso aqui prejudicaria, sabe, os esforços de agências nacionais, de agências federais que estão atuando nessa situação. Então aqui é um esforço para tentar atingir o Lula, para tentar atingir o governo. Então aqui, e geralmente a gente tem que entender que as fake news, elas partem ou de notícias que às vezes até são reais, mas que são amplificadas de um modo que não correspondem ao intuito e ao que foi dito originalmente. Às vezes se trata de uma história descontextualizada, às vezes se trata de uma história que aconteceu, mas não foi bem daquele modo. Então, assim, nem sempre as fake news são, sabe, fatos inexistentes ou histórias que não aconteceram. Às vezes aconteceram, mas estão fora de contexto. Às vezes pega um personagem num outro país, lá, uma foto de outro país e utiliza para, sabe, manipular a percepção coletiva. Então é importante fazer essa distinção. Como eu falei, a gente pode adotar um princípio de boa-fé aqui e achar que a jornalista do SBT não quis manipular a informação, não quis, sabe, falsificar a informação, mas a gente pode imaginar que quem está por trás disso, dessa amplificação da notícia, talvez tenha intuitos que não sejam tão, sabe, honestos e transparentes assim. Aí, uma outra coisa que vale mencionar, embora a gente possa, sabe, desprezar completamente o Pablo Marçal, porque ele é uma figura, sabe, complicadíssima e a gente já falou anteriormente aqui sobre ele, é um sujeito bastante, sabe, condenável em muitos aspectos. Mas tem uma coisa que ele disse ali que é verdade.
quando ele menciona que a Globo já não detém mais o monopólio da informação. Isso é um fato e é um processo que tem se dado ao longo das últimas décadas. A gente tem percebido como a Globo, né, ela centralizava a informação, ela monopolizava a informação, e não apenas a informação, o entretenimento também no Brasil, e isso foi diluindo com o tempo. Só que isso não afetou apenas a Globo, isso afetou todas as empresas de comunicação e toda a imprensa jornalística, né? A gente tinha anteriormente vários gargalos de informação, que era a imprensa tradicional, e desse modo essa informação vinha filtrada para a gente, pela Folha de São Paulo, pela Veja, pelo Estadão, pelo Jornal da Globo, pelo Jornal Nacional, e assim por diante. Então, com o tempo, com as redes sociais principalmente, isso foi se diluindo, isso foi, se fragmentando, e hoje todos nós temos acesso à informação de diferentes modos. Temos acesso por portais alternativos, temos acesso por YouTube, temos acesso pelo Twitter, pelo Facebook. Então, há muitos modos de acessarmos informação. A questão aqui por trás disso é sabermos até que ponto isso foi tão positivo quanto se possa imaginar. É claro que para quem defende uma agenda negacionista muitas vezes, ou uma agenda que falseia a realidade, é muito positivo isso, porque assim eles podem usar as redes sociais para propagar informações falsas de modo a manipular a percepção coletiva. Por outro lado, é claro que a gente pode imaginar também que muita gente que não tinha voz pôde se manifestar através desses canais alternativos e desse modo construir uma percepção mais rica sobre a realidade. Então há, claro, seus prós e seus contras, mas é um fato. O fato é que a Globo, anteriormente, o que ela dizia era lei, e hoje já não é mais assim. Hoje há muita gente questionando de maneira válida, de maneira razoável, de maneira factual, e há aqueles que estão contestando simplesmente porque são oposição, porque querem defender um outro tipo de modelo de sociedade, ou inclusive de percepção da realidade. Então é importante que, como sempre, né, a gente adote um senso crítico ao receber informação e que sejamos capazes de filtrar essa informação, saber quais são as fontes confiáveis, como verificar essa informação, quais são as agências de verificação de fatos que a gente possa confiar também, e isso é muito importante para a gente poder acessar o mundo, porque o nosso conhecimento do mundo ele é mediado, né? Então a gente parte aqui de muitos veículos que trazem para a gente informação de maneira direta ou indireta, e desse modo a gente vai montando uma percepção do mundo. Então a gente tem que ter algum tipo de critério aqui para poder saber distinguir em quem confiar e em quem não podemos confiar. Por exemplo, eu não confiaria no Pablo Marçal para nada, né? O cara, a gente já viu aqui muitos vídeos dele, vendendo gelo para esquimó. Então, assim, é um cara que passa a conversa e as pessoas caem nessa conversa, e aí eu não sei, aí realmente cada um avalia aí de onde vai buscar informação e como vai analisá-la. De qualquer modo, essa situação aqui demonstra, né, como tem se dado, inclusive na questão política, nos últimos anos, essa manipulação da informação. Você tem informações que são passadas adiante, muitas vezes sem critério, muitas vezes sem cuidado, e isso pode sim causar um pânico coletivo, né? Nesse caso aqui, estão barrando as doações para o Rio Grande do Sul. E isso, nesse caso em particular, para afetar a imagem do governo federal. Bem, me digam o que vocês pensam sobre essa história aqui. Primeiro sobre a notícia, vamos botar entre aspas aqui, entre muitas aspas, o erro do SBT, depois a amplificação do Pablo Marçal, a resposta dada pela Globo e a resposta, né, a réplica dada pelo Pablo Marçal, que foi muito grosseira e misógina. Como é que você entende esse processo de construção da falsidade das fake news para manipular a percepção das pessoas? Como é que você se protege disso também? O que você adota de critério para poder identificar o que é confiável e o que não é? Me diga no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne membro do canal para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau. Dia 9 de maio eu vou dar uma aula muito especial e eu queria que você anotasse na agenda, porque é uma aula gratuita e aberta para todo mundo. Tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. Uma aula onde eu vou ensinar todos os conceitos básicos e necessários para você que não entende nada desse mundo poder começar essa sua caminhada investindo, guardando algum dinheiro e poder construir patrimônio ao longo do tempo. Repito, com segurança e rentabilidade. Para você se inscrever é muito simples, é só clicar no link que vai estar aqui junto com esse vídeo e poder participar. Chame seus amigos e amigas para participar também, ninguém pode perder uma aula dessa. Eu sei que é uma preocupação de todo mundo e essa aula é a solução.